Isaías 4. O renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, no meio dela, com o espírito de justiça, com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo, flamejando de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil. Secou-a, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada. Porém, crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem, que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho se esquente. Harpas, alaúdes, tambores, gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo. Por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca. Desmesuradamente para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, os olhos dos altivos se humilharão.
Porém, o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo e Deus, o santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão, como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com cordas de carroça. E dizem: apresse-se com isso, e acabe a sua obra, para que logo a vejamos, e chegue-se, e venha já o conselho do Santo de Israel, para que o venhamos a saber. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são campeões em beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e ao justo negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como o pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele. E o feriu de modo que as suas montanhas tremeram, os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das suas ruas. Com tudo isto, não retirou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele erguerá o estandarte para as nações de longe, e lhe assobiará, para que venham desde a extremidade da terra. E eis que virão apressada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém cochilará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros, como pedras, e as rodas dos seus carros, como redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Rugirão como filhos de leão, sim, rugirão, e arrebatarão a presa. Então a levarão e não haverá quem a livre. Bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra e verão trevas, ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim,
trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis, de fato, não entendeis. Vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo. Torna surdos os seus ouvidos. Fecha-lhe os olhos para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos. Nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. O Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada, como o cavalo e como a azinheira, que, depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Isaías 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de João, e de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrearem contra ela, mas nada puderam contra ela. Deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Assíria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, Sear-Jazube, sai ao encontro de Acais, ao fim do canal, do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro. Diz-lhe: Toma cuidado e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá, molestemo-lo e repartamo-lo entre nós. Então façamos reinar no meio dele o filho de Tabiel. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Assíria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não haveis de permanecer. Continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino
saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Porém o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Assíria. Todas elas virão, pousarão nos vales desertos, nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cavalos dos pés, e os cabelos dos pés, até a barba totalmente tirará. E acontecerá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. Acontecerá que, por causa da abundância de leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel, comerá todo aquele resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para as saças e para os espinheiros, com arco e flechas se entrará ali, porque toda a terra será saças e espinheiros. E quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor das saças e dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas.